Então, vamos lá. Hoje, nós estamos no capítulo 16 do livro Uma Vida com Propósitos. E o título da nossa lição é O que realmente importa? Eu vou lendo, então, e aí, conforme Deus for tocando no meu coração, eu vou falando, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário também, algo que lembrar, quiser dar um exemplo, fica à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Não importa o que eu diga, creia e faça. Sem amor, estou arruinado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, a parte B. Amor significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o seu mandamento é este: viva uma vida de amor. Viver consiste em amar. Então, aqui já dá para perceber, né, que o assunto de hoje é amor, né? Nós vamos falar sobre amor, aprender sobre amor. Uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que Ele quer que você aprenda na Terra é como amar. É quando amamos que somos mais parecidos com Ele, de modo que o amor é o fundamento de todos os mandamentos que Ele nos deu. Toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame aos outros como você ama a si mesmo. E eu já quero iniciar aqui com uma pergunta. Ninguém precisa me responder, só refletir, analisar, fazer uma autoanálise. Se os mandamentos se resumem nesse único mandamento, né? Ame aos outros como você ama a si mesmo. O que isso quer nos dizer? Que nós devemos amar os outros, mas devemos amar os outros assim como nós nos amamos. Mas será que nós realmente estamos nos amando? Será que você realmente está se amando? Será que você realmente se ama? O amor consiste em quê? Em cuidar de si, em cuidar da nossa vida, em todos os aspectos, né? Isso abrange muitas coisas. Cuidar do corpo, se exercitar, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma, né? Antes de nós amarmos os outros, primeiro nós precisamos nos amar. Porque se a gente, nem a nós mesmas, se a gente não se amar, como que a gente vai amar o outro, amar o próximo, amar o marido, amar o filho, amar as pessoas que estão próximas de nós? Então, primeiro, a gente precisa se amar. E muitas vezes a gente ama todas as pessoas, se dedica, corre daqui, corre dali, se desgasta tanto, né? Se sacrifica tanto para cuidar de um, cuidar do outro, cuidar do filho, cuidar do neto. Mas e para nós mesmos? Será que nós estamos dedicando tempo, amor para nós mesmos? Então, isso é um puxão de orelha que eu acho que Deus está nos dando, né? E para a gente prestar atenção, a gente precisa prestar atenção na gente, sabe? Que nem eu trago até o assunto de ontem que a gente falou sobre a questão das amizades, né? Se afastar de pessoas que nos fazem mal, que muitas vezes nós somos tão carentes que a gente se permite ter amizades que nos prejudica, que nos faz mal, só para dizer que tem amigos, só que isso no fundo lá faz mal. Então, se você convive com pessoas assim, sabe, que a gente possa filtrar, que a gente possa fazer uma faxina na nossa vida e analisar tudo aquilo que nos prejudica, que nos faz mal, né? E se preocupar mais com a gente, sabe? Valorizar aquilo que Deus nos deu, né? Que é a vida. Então, continuando aqui. Aprender a amar altruisticamente não é tarefa fácil. Vai contra a nossa natureza egoísta. Altruisticamente significa sem querer nada em troca, sabe? Amar sem querer nada, sem esperar nada em troca.
Então, isso não é tarefa fácil, vai contra a nossa natureza egoísta. É por isso que temos toda uma vida para aprender. É lógico que Deus quer que amemos a todos, mas ele se interessa especialmente porque aprendamos a amar as outras pessoas que fazem parte de sua família. Como já vimos, esse é o segundo propósito para a nossa vida. Pedro nos diz: mostrem um amor especial pelo povo de Deus. Paulo expressa o mesmo sentimento. Quando tivermos oportunidade de ajudar alguém, nós devemos fazê-lo, mas devemos dar uma atenção especial àqueles que são da família dos crentes. Então, ele está chamando a nossa atenção aqui que nós devemos amar a todos, mas especialmente a nossa família, né? A nossa família e também a nossa família espiritual. E por que Deus insiste que devemos dar amor e atenção especial para outros crentes? Porque por que eles devem ser priorizados? Porque Deus quer que sua família seja conhecida pelo seu amor, mais do que qualquer outra coisa. Então, Deus deseja que nós sejamos reconhecidos pelo amor que nós temos a Bíblia diz que lá no início, quando começou a igreja, né, depois que Jesus voltou para o céu e a igreja se começou ali, né, várias pessoas foram se convertendo ao cristianismo e iniciou a igreja. A Bíblia diz que eles ajudavam uns aos outros, que eles, tudo aquilo que eles tinham, os bens, eles repartiam uns com os outros, de modo que todo mundo, não havia ninguém melhor do que ninguém, eram todos iguais. Então, esse mesmo espírito de solidariedade, de igualdade deve haver nos nossos corações, né? Deus tem prazer nisso. Por quê? Porque isso é um bom testemunho. Deus quer que a gente seja reconhecido dessa forma, pelo amor que nós demonstramos com as pessoas, né? Não, às vezes, um querer ser melhor do que o outro, querer puxar o tapete do outro, sabe? Querer se destacar, não, mas ter amor, amar, sabe? Dividir com aquele que precisa, com os necessitados. Isso agrada a Deus. No céu, desfrutaremos da família de Deus para sempre, mas primeiro temos algum trabalho duro para fazer aqui na Terra, a fim de nos prepararmos para uma eternidade de amor. Deus nos educa dando responsabilidades familiares, e a principal é a prática de amarmos uns aos outros. É da vontade de Deus que você tenha uma associação íntima e constante com os outros crentes, para que possa desenvolver a habilidade de amar. O amor não pode ser aprendido solitariamente. Você tem que ter pessoas por perto, pessoas irritantes, imperfeitas, frustrantes. Por meio dessa união, aprendemos 3 verdades importantes. Eu achei interessante nessa parte aqui, né? Que não tem como a gente amar solitariamente. Se eu tô sozinha, solitária, não tem como eu demonstrar amor, a não ser comigo mesma, né? Mas assim, aprender sobre o amor, entregar amor, não tem. Então, por isso a gente precisa estar próximo de pessoas, para poder aprender, né? Igual falou aqui, pessoas irritantes, imperfeitas. Como assim, pessoas irritantes, imperfeitas? Eu costumo dizer que o meu esposo, ele é a lixa que me amola, né? Sabe aquela lima que amola a faca? É mais ou menos isso, né? Às vezes a gente se estressa, a gente se irrita um com o outro, mas é assim, é um amolando o outro, um aperfeiçoando o outro. Com as nossas diferenças, nós vamos aprendendo, né? E aprendendo a respeitar, aprendendo às vezes a dizer não para nós mesmas. E assim que a gente aprende a amar, né? Não é só, é muito fácil amar pessoas que nos tratam bem, que nos tratam, não tem dificuldade nenhuma em amar uma pessoa que é boazinha, que nunca te diz um não, né? Mas pessoas irritantes, pessoas imperfeitas, pessoas que nos frustram, aí é um desafio.
É algo que nos ensina. Poxa, eu preciso amar, mesmo a pessoa sendo assim, mesmo ela tendo os defeitos dela, isso me faz ver também que eu também tenho os meus, né? E aí isso nos ensina a amar. A melhor utilidade que se pode dar à vida é amar. Amar deve ser sua principal prioridade, seu objetivo primordial e sua maior ambição. Amar não é uma parte boa de sua vida, é a parte mais importante. A Bíblia diz que o amor seja o maior alvo de vocês. Não basta dizer uma coisa que quero na vida é ser amoroso, como se isso estivesse na lista dos 10 principais objetivos. Seus relacionamentos devem ter prioridade acima de todo o resto. Por quê? A vida sem amor não tem realmente nenhum valor. Paulo levanta a questão. Não importa o que eu diga, creia e faça. Sem amor, estou arruinado. Aí aqui ele começa a falar, né, que frequentemente a gente age como se os relacionamentos que nós temos tivessem que ser espremidos nas nossas agendas. Conversamos sobre arrumar um tempo para os nossos filhos ou criar um tempo para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso dá a impressão de que os relacionamentos são apenas uma parte de nossa vida, juntamente com muitas outras tarefas. Mas Deus diz que a vida se constitui de relacionamentos. Então, a gente frequentemente se vê pensando, né? Ai, com tantos afazeres, com tanta correria, quem trabalha fora, então, tem que dar conta do trabalho, depois, quando chega em casa, tem que dar conta de todos os afazeres, né? Roupa para lavar, comida para fazer, casa para limpar. E aí a gente fica tentando encontrar um tempo para dedicar aos filhos, para dedicar ao esposo, né? Como se isso fosse o último a ser feito, como se a prioridade fosse essas outras coisas, como se a prioridade fosse o trabalho, fosse a casa e a família. Se sobrar tempo, eu dou atenção para o meu filho, se sobrar tempo, eu vou lá na casa da minha mãe, né? E não, nós estamos aprendendo aqui que Deus diz que a vida ela se constitui de relacionamentos. Então, os relacionamentos precisam estar em primeiro lugar, antes da família, de trabalho, antes de outras coisas. Aí aqui fala que dos 10 mandamentos, os quatro deles falam sobre o nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 mandamentos falam sobre o nosso relacionamento com as pessoas. Então, está falando sobre a importância, né, do relacionamento com as pessoas, com a nossa família, com os irmãos também, com a nossa família espiritual. E aí ele vai falar de novo aqui, ó, que todos esses mandamentos foram resumidos em ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. E aí eu já falei, né, que nós precisamos nos amar também, cuidar de nós, tirar um tempo para descansar, para ir fazer uma unha, sabe? Coisas que às vezes a gente não liga, que a gente sempre deixa por último, se der tempo. Não, a gente precisa cuidar da gente, se valorizar, se amar, sabe? Fazer uma hidratação no cabelo, ir lá tirar a sobrancelha. A gente precisa, isso são atos de amor para conosco, faz o nosso cérebro entender, poxa, eu mereço, sabe? Eu existo, eu preciso cuidar de mim, né? Então, aqui fala assim, ó, os relacionamentos e não as realizações ou compras de bens são o que mais importa na vida. Não é os bens que você tem que mais importa, são os relacionamentos, é a família, são os filhos, é o esposo. Então, por que permitimos que nossos relacionamentos fiquem com a pior parte?
Quando a nossa agenda fica sobrecarregada, começamos a tratar, a gente dá prioridade para todas as outras coisas, né? Deixa sempre por último, sempre diminui o tempo e a atenção e a energia que a nossa família merece. E o que é mais importante para Deus é substituído pelo que é mais urgente, né? Tá, é mais urgente às vezes trabalhar, é urgente ter que pagar as contas, sim, é urgente. Mas o que é mais importante para Deus? O que Deus considera mais importante? A nossa família, os relacionamentos. Quem pode abrir a câmera aqui? Queria ensinar vocês um exercício. Manu, Bibi, que sempre abre, pode abrir a câmera? Cadê a Bibi? Aí. Ó, quero que vocês façam o que eu vou fazer, tá? Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Todo mundo faz assim, com Deus. Isso. E com o próximo. Isso, de novo. Fomos criados para ter relacionamento com Deus e com o próximo. Próximo são a família, né? São vocês, minha família. Então, vamos lá, de novo. Agora vamos fazer bem rápido. Deus e o próximo. Deus e o próximo. Deus e o próximo. O que isso representa? A cruz? Isso, a cruz. A cruz de Cristo, né? Que representa o amor que Cristo teve por nós, né? Então, que a gente possa se lembrar disso, né? Qual foi o primeiro propósito que nós aprendemos? Agradar a Deus, amar a Deus. E agora nós estamos aprendendo o quê? Amar o próximo, amar a nossa família, né? Então, aqui está falando que as ocupações são um grande inimigo dos nossos relacionamentos. A gente fica preocupado em como ganhar a vida, em como fazer o nosso trabalho, em pagar as contas, cumprir as metas, como se essas tarefas fossem a razão da nossa vida. E elas não são. O objetivo da vida é aprender a amar tanto a Deus quanto as pessoas. A cruz foi o maior exemplo de amor, né? De amor a Deus. Jesus teve amor a Deus, porque ele obedeceu, e amor por nós, amor pelas pessoas, né? Nos tornou parte da família dele. Aí vai falar assim que o amor é para sempre, né? E aqui, ó, o amor deixa um legado. A forma de você tratar outras pessoas e não a sua riqueza ou as suas façanhas é a influência mais duradoura que se pode deixar na Terra. Eu achei muito interessante essa parte aqui, ó. Como disse a Madre Teresa, não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa. Então, às vezes as pessoas se desgastam tanto, gastam toda a vida para trabalhar, sabe, para deixar, eu vou trabalhar para poder deixar, construir um patrimônio, né, garantir o futuro dos meus filhos, e aí depois a pessoa morre, o que acontece? Às vezes os filhos ficam brigando pela herança, né, por esse patrimônio, às vezes nem lembra mais, né, joga fora as coisas que pertencia à pessoa, nem se lembra mais, né? E o que permanece? Então, o que a gente está aprendendo aqui? Que tudo passa. Aí ele vai falar aqui que, ó, estive do lado de uma pessoa no leito de morte. Se uma pessoa estiver nas últimas, lá, no leito de morte, ela vai querer que tragam para ela os diplomas que ela tem? Ela vai querer alguma coisa? Vai querer, me traz as medalhas que eu conquistei, me traz aquele relógio de ouro lá que eu comprei. Não, quando a gente está numa situação difícil, a gente quer o quê? Quer ser acolhido pela nossa família, né? Perto das pessoas que nós amamos. Então, o que a gente aprende aqui? Quando ele falou aqui sobre essa questão do legado,
que o legado que a gente deixa é o amor, eu me lembrei da nossa avó, né, Bibi? Da nossa avózinha, que era o amor, nossa, o amor em pessoa, tudo que ela fazia pra gente era com amor, né? Até esses dias a gente se encontrou no mercado e a gente estava ali relembrando as coisas que ela fazia pra gente, né? Tudo com muito amor, sabe? É isso que fica, né? Não é as coisas, não é os bens, não é nada, nada. O que fica, que marca a gente é o amor, né? Então, que a gente possa prestar atenção nisso, que a gente possa construir esse legado para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, um legado de amor, de dedicação, de fazer tudo com carinho, né? Tudo que ela fazia era com carinho, a comida dela, minha mãe que me perdoe, mas acho que para mim a melhor comida era da minha avó, né? Eu falo pro meu esposo, falo, ai, amor, eu queria tanto que você tivesse conhecido minha avó, você ia amar conversar com ela, você ia amar comer a comida dela, porque tudo que ela fazia era assim, era com amor, sabe? Com dedicação. E é isso que marca, né? Quantas pessoas, às vezes, também trabalham e não tem tempo para os filhos. Aí faz o quê? Quer compensar a ausência, o tempo, com o quê? Com bens. Ai, compra um brinquedo aqui, já que eu passei dificuldade, eu não quero que meu filho passe. Então, eu vou comprar tudo do bom e do melhor para ele. Mas o que aquela criança precisa, o que o filho precisa, é o quê? É o tempo, é a dedicação, é a paciência, é o olhar no olho, né? Então, que a gente possa ter isso, essa consciência, né? Que quando a gente partir, tudo a gente não vai levar nada, né? Só o amor e o nosso caráter, como ele falou aqui. E aí fala aqui, ó, seremos avaliados quanto ao nosso amor. Que aí ele vai dizer que quando nós partirmos dessa vida, Deus não vai querer saber assim, olha, quando a gente chegar no céu, Deus não vai falar assim, ó, quero que você me conte sobre a sua carreira. Me fala da sua conta bancária, da conta bancária que você tinha. Qual que eram os seus passatempos? O que você fazia? Deus não vai querer saber nada disso. Em vez disso, ele vai querer saber como que você tratou as outras pessoas, especialmente as pessoas necessitadas, as pessoas que precisavam de você. Jesus disse que a forma de amá-lo é amar a família dele e cuidar das pessoas, cuidar de suas necessidades práticas. Aí ele cita aqui um versículo, né? Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum desses menores irmãos, fizeram a mim. Então, quando a gente ajuda essas pessoas que necessitam, é como se a gente estivesse ajudando o próprio Deus, fazendo para o próprio Deus, né? Quando partir para a eternidade, você deixará todo o resto para trás. Tudo que você levará será o seu caráter. E é por isso que a Bíblia diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então não é ritual, não é roupa, não é, sabe, doutrina, nada disso que salva, né? O que salva, assim, é a nossa fé e nós agirmos em amor, termos amor para com o próximo. Tendo conhecimento disso, sugiro que ao se levantar pela manhã, você, olha aqui um conselho para a gente, um ensinamento. Ao se levantar pela manhã, você se ajoelha ao lado da sua cama ou se sente na beirada e ore dessa forma: Deus, conseguindo ou não realizar qualquer outra coisa no dia de hoje, quero ter a certeza de que terei tempo para amá-lo e para amar as outras pessoas, porque é nisso que a vida consiste. Não quero desperdiçar esse dia. Então, essa que deve ser a nossa oração, né? Que Deus nos ajude a amar a Ele e a amar as outras pessoas. E não desperdiçar o dia. Por que Deus deveria dar outro dia se você vai desperdiçar, né? Aí, essa parte aqui também é bem forte, ó. Vai falar assim, é o que eu já adiantei um pouquinho. A melhor expressão do amor
é o tempo. Ele vai falar aqui que o maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo, dedicar tempo. A importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Agora eu quero perguntar, quanto tempo você tem investido para sua família? Perguntando para vocês, eu pergunto para mim também, porque o ouvido que está mais próximo aqui da minha boca é o meu, né? Então, quanto tempo será que nós estamos investindo para a nossa família? A gente diz que a nossa família é o maior tesouro, às vezes a gente publica nas redes sociais, né? Mas quanto tempo será que nós investimos para cuidar realmente deles, para estar com eles, tempo de qualidade? Hoje a gente está junto, às vezes. Quantas vezes eu já fui, às vezes, em restaurante, e às vezes eu fico observando, né? Famílias ali, juntas, reunidas, mas cada um no seu celular, ali nem conversam mais, nem trocam, assim, experiência, sabe? Cada um ali na sua, né? Então, de que vale isso? Que a gente possa refletir sobre isso e se dedicar para nossa família. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o seu tempo. Então, aquilo que a gente, aquelas prioridades que nós temos é aquilo que a gente dedica tempo. Se você quer saber quais são as suas prioridades, observe quanto tempo você dedica para sua família. Quanto tempo você dedica para o seu trabalho? Quanto tempo você dedica para o esposo, para sentar ali com o filho, para conversar, para desabafar, para trocar experiências, para saber como que está sendo a vida, né? Não adianta, não é o bastante dizer que os relacionamentos são importantes, né? Não adianta falar assim, olha, minha mãe é importante para mim, se eu não dedico tempo para ir lá visitar, conversar com ela, estar com ela. Não adianta falar, ah, eu amo meu esposo, ele é o amor da minha vida, se eu pouco tenho tempo para falar com ele, para conversar com ele, né? Não adianta falar, ai, meu filho é meu maior tesouro. Não adianta de nada, porque o que prova realmente o amor é o tempo que você dedica, né? São as suas atitudes, não são as palavras. As palavras a gente pode falar da boca para fora, né? Mas as atitudes é que realmente comprovam, que realmente atesta aquilo que a gente está falando. A essência do amor não é o que pensamos, fazemos ou proporcionamos aos outros, mas o quanto damos de nós mesmos. Quantas vezes a gente está ali perto também, mas às vezes está só o corpo. A carcaça tá só a carcaça ali, né? O pensamento está lá longe. Você está falando com a pessoa está nem. Isso também não adianta, né? A gente precisa dedicar atenção, dedicar tempo, sabe? Parar, deixar tudo, deixar os afazeres e se dedicar para a nossa família. Ó, o mais desejado presente de amor não são diamantes, não são rosas ou chocolate, é a atenção concentrada. O amor se concentra tão atentamente na outra pessoa que por um momento você até esquece de você. E aí também tem que ter o equilíbrio, né? Você não vai também amar, que nem a gente falou no começo, amar todo mundo e esquecer de você. Tem que ter o equilíbrio. Mas também dedicar atenção para quem a gente ama. Aí falou que eu valorizo você o bastante para lhe dar o mais precioso bem, o meu tempo. O mais precioso bem que nós temos é o tempo, né? Tempo que Deus nos deu, tempo de vida. Se eu fico 12 horas no celular, estou dedicando meu tempo para aquilo. O tempo não volta. Então é como se eu estivesse dando prioridade para ele, né? E a família, como que fica? Você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar. Não tem como você amar sem dar o seu tempo, sem se dar.
E aí fala que ele citou aquele versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, o maior exemplo de amor é o de Deus, né? Que ele nos amou, ele entregou seu próprio filho para morrer por nós. Amar, muitas vezes, também significa abrir mão, ceder as minhas preferências, ceder o meu conforto. Quando eu falei lá da lixa, da lima e da lixa, né? Quantas vezes eu, para o bem do casamento, para o bem da família, eu preciso ceder aquilo que eu prefiro, dar preferência para o outro, né? Ceder ao meu conforto, aos meus objetivos, ao dinheiro, à energia para poder beneficiar a outra pessoa. E aí vai falar aqui, para finalizar, que o momento de amar é agora. Algumas vezes procrastinamos. A procrastinação é uma resposta válida para uma tarefa trivial. O que é procrastinar? É deixar para depois, né? Então, às vezes, a gente sempre está deixando para depois. Ah, depois, depois. E nisso o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, nós vamos envelhecendo, né? E aí essa parte aqui vai dizer que agora é o melhor momento de expressar o nosso amor, né? Porque a gente não sabe até quando que a gente vai ter oportunidade. Foi como nós falamos ontem também, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Então, que a gente possa aproveitar o hoje, o nosso tempo precioso de hoje, para dedicar o tempo, né? Ó, fala aqui, as circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se você quiser expressar o seu amor, é melhor que faça agora. E tenha consciência de que algum dia ficará perante Deus. E eis algumas questões que você precisa levar em consideração. Como você explicará aqueles momentos em que os projetos e as coisas foram mais importantes para você do que as pessoas? Como que a gente vai explicar isso para Deus? Ai, Senhor, é porque acho que eu tinha um projeto, sabe? Naquele momento, talvez seu filho estava precisando de uma palavra sua, de um conselho seu, e você deixou porque, ai, eu tinha uma tarefa para fazer, eu precisava limpar minha casa, eu precisava colocar as coisas em ordem, né? Como que a gente vai explicar isso? Outra coisa, com quem você precisa começar a passar mais tempo? O que você precisa eliminar de sua agenda para tornar isso possível? Talvez a gente precise eliminar algumas coisas da nossa agenda, ou talvez organizar ela de uma melhor forma, né? Diminuir talvez o tempo fazendo uma coisa e dando prioridade para isso que realmente é importante. Que sacrifícios você precisa fazer? A melhor utilidade que pode se dar à vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. Eu acho que essas frases aqui dá uma boa hashtag, né? Para a gente colocar lá nos nossos status. A melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. Amém? Finalizamos, então, que a gente possa refletir bastante nisso, né? Nesse final de semana, se for necessário, organizar melhor o nosso dia, nossa agenda, os nossos afazeres, mas que a gente possa dar prioridade para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é essencial. E aqui, pensando sobre o meu propósito, o tema para reflexão: a vida consiste em amar. Um versículo para memorizar: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E a pergunta para a gente meditar: honestamente, será que os relacionamentos são a minha prioridade? Será que tem sido a prioridade para você, os relacionamentos? Como posso me assegurar de que são? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém lembrou alguma coisa?
Quer compartilhar? Eu queria falar que, tipo assim, você falando que a gente tem que dedicar o nosso tempo para os nossos relacionamentos, para essas pessoas que a gente ama. Às vezes a gente tá tão ocupado com as coisas que, igual você falou, a gente nem passa tempo com as pessoas que a gente realmente ama. E aí a gente fala, porque o meu trabalho é mais importante, eu tava fazendo tal coisa do trabalho, eu tinha que arrumar a casa. Aí depois, quando a pessoa morre, que tá lá no caixão, aí você pensa, nossa, eu devia ter passado mais tempo. Eu devia ter, assim que a pessoa sair do trabalho, bom trabalho. Devia ter conversado mais. E aí a gente só percebe isso quando perde a pessoa. E a gente tem que perceber isso antes que a gente perca os nossos relacionamentos, antes que a gente perca nossas pessoas importantes na nossa vida. É verdade, Manu. Toda a razão. É isso mesmo. Que a gente possa, apesar da correria, que a gente possa sempre se lembrar disso, né? Que a nossa família é importante, que os relacionamentos são importantes, né? E que as outras coisas, o trabalho, se a gente sair, por mais que a gente se ache importante às vezes, eu preciso ir, preciso fazer isso, mas se a gente faltar ou se a gente sair do trabalho, no outro dia, rapidinho já coloca um outro no nosso lugar, né? E que a gente possa ter essa conscientização mesmo, não perder mais tempo, aproveitar, sabe? Não ter vergonha de dizer que ama, não ter vergonha de abraçar, de não desperdiçar tempo, né? Não ter medo e não ter vergonha e aproveitar as oportunidades e o hoje, né? O agora. Porque amanhã a gente não sabe, não pertence a nós, mas a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe, né, vocês, que Deus abençoe a todas. Prazer estar aqui com vocês. E continuamos na segunda-feira, se assim Deus permitir. Tá bom? E maravilhoso esse tempo para nós. Para mim tem sido, né? E espero que para vocês também. Uma prova de amor, né? Estarmos aqui. Dedicando nosso tempo. Verdade? Tá bom. Fiquem com Deus, viu? Que Deus abençoe. Um bom final de semana. A vocês também. Bom final de semana a todos. Tchau, Vicky. Tchau, tchau. Tchau, Gilda. Você aparece aí. Deus abençoe todos.